Bom dia, amados. Hoje, o pastor pediu para deixar as crianças aqui por causa da votação, entendeu? Senão as professoras não votam. Então, por isso que as crianças continuaram aí, permaneceram aí. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Hoje, minha esposa está fazendo mais um ano de vida, glória a Deus. Eu a conheci no dia 15 de abril de 1992, mais ou menos às 7h30 da manhã, quando a gente estava indo para o primeiro congresso de avivamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Lavras, viu? Memória boa. Como que pode esquecer esse dia? Primeiro encontro com essa maravilha, olha que belezura. Aleluia. E de lá para cá, graças a Deus, temos colhido só bênção, crescido e amadurecidos no Senhor, em nome de Jesus, namorando até hoje, aleluia. Porque tem uns casais aí que namora com força, até mais do que pode, antes de casar, né? Cai uma unção do ceguinho de Jericó e ele fica namorando em braille. Namoro não pode, só casado. Aí depois casa, parece que cai a unção da mão ressequida, um negócio piora. Casou, filho, agora pode. Mas não é casamento, nem encontro de casais aqui, mas é só um remedinho. O pastor falou que era só um remedinho para a alma hoje de manhã, então eu vou dar 2 remedinhos. O segundo está em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, acompanhem por favor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos capítulo 6 é o primeiro momento em que aparece esse serviço de diaconia, quando pela primeira vez então a igreja sente a necessidade de se levantar um ofício daquilo que já existia entre os irmãos, mas agora com nome, porque uma das primeiras coisas que Jesus ministrou o coração dos discípulos em seu discipulado, em um dos seus discipulados, é sobre o dom do serviço. Aquele que quer ser o primeiro no reino dos céus, que seja o último, porque no reino dos céus não é como no mundo, não é assim entre vós. Quando eles estavam discutindo quem ia sentar à direita, à esquerda, quem que ia ser o primeiro no reino dos céus, e Deus conhecendo o coração, e o que eles arrazoavam no coração, e Jesus vai e fala assim: olha, no reino dos céus não é assim. Aqueles que querem ser o primeiro no reino dos céus, que sejam o último e servo de todos. É da onde que vem a palavra de serviço, de diaconia, de trabalho. Mas aqui surgiu numa igreja cheia do Espírito, transbordante do Espírito, uma igreja da qual estava plena da presença de Deus, um problema. Para dizer para mim e para você que até a igreja que está transbordando do Espírito de Deus tem problema também. Igreja perfeita é quando Jesus voltar. Se você quer uma igreja perfeita, eu vou orar por você, mas você já deixa quais as músicas que você quer que cante no seu velório. Você vai ser promovido para a igreja perfeita, no nome de Jesus. Eu oro, não tem problema. Mas enquanto estivermos aqui, nós podemos melhorar a igreja e minimizar os problemas. A diaconia foi
surgiu para isso. Existia um problema, foi identificado um problema nessa igreja em Atos capítulo 6, tanto ao ponto de gerar uma murmuração, que está aí no texto. No versículo 1 diz, houve murmuração dos helenistas. Os helenistas eram os judeus que tinham saído na região da Palestina, e então estavam mais distantes, e as viúvas estavam sendo esquecidas. Toda igreja que cresce, também cresce os problemas, amados. Toda igreja que cresce, também cresce os problemas. Ah, então nós não vamos querer crescer a igreja mais não. Isso é uma incoerência da nossa parte, um egocentrismo, é um egoísmo. Porque você não quer que a igreja cresça, mas você cresceu. Você, não quero crescer. Tem gente aí que tem 30, 40 anos e que não quer crescer. Continua jogando videogame até hoje, pedindo gugu dadá, pratinho servido na mão, leitinho na boca, tudo na boca. Mas isso é anomalia. Todo mundo que crê em Cristo Jesus tem que crescer e amadurecer no nome de Jesus. É só um remedinho para sua alma. Presta atenção. E essa palavra é para você. Não é para quem não veio no culto, não. É para você que veio no culto. Para Deus nos despertar e chacoalhar. Daqui a pouco nós vamos ter uma eleição. Nós vamos precisar de mais diáconos na igreja. Isso é só um primeiro processo. Teremos vários outros no nome de Jesus. E nós precisamos de pessoas que são maduras o suficiente, que entendem a palavra. Gente madura, ela é apta para receber correção. Ela não fica de Belém em Belém, nunca mais fica de bem. Ela cresceu. Ela escuta, ela absorve. Todos nós erramos. Todos nós, amados. Essa igreja estava com um problema. Quem que errou? Os discípulos. Porque falharam na distribuição das viúvas mais longe. Quando eles perceberam, eles criaram um serviço de diaconia para poder suprir o erro. Então a diaconia, em primeiro lugar, é para suprir erros. É para identificar onde estão os erros de que o conselho, que os pastores têm falhado e cobrir esses erros. Não é multiplicar os erros ou multiplicar a murmuração. Não é trabalhar na rádio corredor da igreja e ficar aumentando e multiplicar. Fulano, você já viu? É um pastor, não sei o quê. Não é para isso. A diaconia é para identificar os problemas sim, mas para ajudar a corrigi-los. Então, quando a gente votar em pessoas para serem diáconos na igreja, nós temos que votar em pessoas que amenizam os problemas, que não multiplicam os problemas. Não pessoas que amplificam, que a gente deve escolher para estar na junta diaconal, porque senão vai aumentar o problema, não vai diminuir. A diaconia é para que possa socorrer aos necessitados, àqueles que estão com um problema. Amém, irmãos? Diaconia é um lugar onde se trabalham homens que têm sabedoria. Os discípulos falaram, e olha aí, versículo 3, de Atos 6. Vamos ler juntos? Põe aí na tela para nós. Atos capítulo 6, versículo 3. Vamos lá? Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa, cheios e de sabedoria, aos quais, congela o versículo aí na tela para nós, por favor. Esses são os quesitos necessários para que um homem possa servir na igreja. Básico, isso é o básico. Depois tem uma lista maior lá na frente, 1 Timóteo 3, de 8 a 13, e depois é surgido aí para escolher, mas essa é a básica. No mínimo, ele tem que ser uma pessoa de boa reputação, uma pessoa benquista, uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa que é fácil acesso a todo mundo. Você põe um diácono que não sorri, não cumprimenta, não dá um Deus te abençoe, um bom dia, um boa tarde, você matou a diaconia. São pessoas que tem gente que nasce assim, já a mamadeira dele já é de jurubeba, de jiló, um negócio assim, porque ele já vem e ele cresce desse jeito, ele não sabe dar um sorriso, nada para ele, tudo, né? Se está com sol, ele não vem porque o sol está quente demais. Se está com chuva, ele não vem porque choveu demais. Se está calor, ele não vem porque na casa dele tem ar-condicionado, o ar-condicionado aqui não funciona nele. Se está frio, ele também não vem porque está muito frio. É um tipo de gente que você não deve eleger.
A gente precisa pensar, a gente não elege pessoas na igreja porque são amigos, a gente elege pessoas na igreja que são de boa reputação, gente que põe para cima. A diaconia é o cartão postal da nossa igreja, porque eles já estão lá fora, são os primeiros. Quando os visitantes chegam, eles são os primeiros a cumprimentar e estender. A pessoa, você chega num lugar, a pessoa, você fala assim, bom dia, a pessoa nem... e te passa um boletim, e não fala nada. Aqui eu estou assim, meio estranhando aqui a região, porque lá em Minas Gerais a gente dá bom dia para todo mundo, até para cachorro, bom dia, Deus te abençoe. Aqui a gente fala, bom dia, tem algumas pessoas que... Falei, deve ser surdo. Aí eu falo assim, bom dia. Aí a pessoa continua sério. Quase que eu falei, sai dele de 10 em 10 com mão para trás para não embolar. Em nome de Jesus. Misericórdia, não volta um bom dia. Esse tipo de pessoa não é uma pessoa que deve ser eleita diácono para trabalhar na igreja. Uma pessoa de boa reputação, a palavra boa reputação aqui é a palavra de testemunho, que tem um bom testemunho dentro de casa e depois de fora. Porque aqueles que só têm fora e não têm dentro de casa, isso é fake. Isso é disfarce. Isso é engodo. Porque se a gente não dá conta dos de casa, não tem como a gente servir os de fora. Então nós precisamos começar a perguntar como é dentro de casa, para que a gente possa eleger não só diácono, gente, é presbítero e pastor quando vem na igreja. A gente precisa observar o tratamento da esposa com os filhos, com esse negócio. Pastor que a igreja vem em primeiro lugar do que os filhos, não contrate. Não contrate. Porque os filhos e a esposa é o ministério dele diante de Deus. Se ele fracassar na família dele, ele vai fracassar o ministério inteiro. Pastor que põe a igreja na frente da família é um pastor que só está pensando no serviço. Ele não está pensando no amor que ele tem que despender para as ovelhas. Ele não está interessado em ovelha, está interessado no salário, no serviço, na teologia, em tudo, menos família. Igreja é família. Entendeu? Então nós precisamos escolher gente que tem um bom testemunho. Porque tem pessoas na igreja que tem um testemunho. E tem outros que tem acabamunho. Infelizmente, pior do que o testemunho, é uma arrasadeira. Onde chega o nome dele, então é tipo de gente que não dá para eleger. Nós somos gente de bom testemunho. Gente que são cheios do Espírito de Deus e de sabedoria. A palavra cheio aí, ela dá a entender que é dominado. Aquele que é dominado pelo Espírito de Deus, que é dominado de um espírito de sabedoria. Não é ele que domina o Espírito e nem ele que domina a sabedoria. Porque a gente domina a sabedoria. Tem gente que domina a sabedoria, ele tem diploma de tudo, mas a sabedoria não domina ele é indomável. Esse não é tipo de gente que pode estar na liderança, porque esse aí vai fazer todo mundo sofrer. Todo mundo que domina a sabedoria, ele se vira um déspota. Ele acaba massacrando quando ele estiver lá em cima, todo mundo embaixo. Sem piedade, sem misericórdia e sem amor. A palavra aí, ser cheio, é a ponto de ser dominado pelo Espírito de Deus e pela sabedoria que vem de Deus. São pessoas como essas que a gente precisa aprender a escolher. Pastor, está difícil, então ora. Ora, porque se está difícil, é porque nós estamos difíceis, gente. Toda a igreja que ora e gasta mais tempo em oração, Deus começa a forjar corações e levantar gente que vai fazer diferença. Porque pessoas que fazem diferença no reino espiritual e na sociedade, biblicamente falando, são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos orar mais. E quando eu falo que nós precisamos orar mais, é de pastor a zelador. Para você não ficar com raiva e saindo falando pelos corredores aí, que eu estou falando que a sociedade tal não ora, que a sociedade não sei o que não ora. É todo mundo precisa orar mais. Ninguém tem orado, deveria orar, porque se eu tivesse orado, deveria orar, como Daniel orava, como Sadraque, Mesaque e Abednego oravam, a nação nossa toda já estava... Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Ou você confere em Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 10,
Daniel capítulo 3, quando o povo orava de verdade, de com força, a ponto de mudar a nação inteira. A vida dele impactou a nação inteira. E se você estudar toda a biografia dos grandes reformadores, você vai ver que todos eles tinham mais de 3 horas de oração mínimo por dia, todos os dias, incessante, até Jesus voltar. Aí eu te pergunto, você ora quantas horas por dia? Porque o mínimo básico, segundo Jesus falou no Monte da Transfiguração, com os discípulos quando eles dormiram, falou assim, mas vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo? É o mínimo. Nós precisamos aprender a ser justos, amados. Para, no nome de Jesus, de semear contenda entre os irmãos. Isso é algo que Deus abomina. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19, lá diz que 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Para você entender, para a gente não gastar muito tempo, abominar é pior do que odiar. É o Deus de amor. E esse Deus de amor que tem na Bíblia, ele deixou registrado que tem uma coisa que, apesar que ele ama, tem uma coisa que ele abomina. E se você contar no versículo 19 de Provérbios 6, você vai ver que o último que tem lá, que é o 7º, é os que semeiam contendas entre os irmãos. É o leve e traz, é o Uber Gospel, né? Vai e volta, vai e volta. Não pode. Não pode. É algo que Deus abomina. É algo que mata a igreja, é algo que desconstrói, e liderança de igreja não pode ser assim. Gente que leva e traz não pode estar na liderança da igreja. Quem está na liderança da igreja, ele tem que absolver, e se tiver que levar, leva para o conselho para tratar, é o lugar onde trata, chama-se conselho. Então nós precisamos, no nome de Jesus, amadurecer e crescer, amém? No nome de Jesus. Quando a gente for voltar agora mais tarde, vamos orar. Nós já oramos essa semana, mas vamos continuar orando. Não acaba hoje. Vamos ter mais pessoas para entrar. Nós precisamos de mais. É um problema por causa do crescimento. Vai crescendo, a gente precisa mais. Vai crescendo, não tem como. Não tem como a gente cobrir todas as coisas na igreja. Por isso nós precisamos uns dos outros. Aqui ninguém está fora do serviço da casa do Pai. Se todos nós trabalharmos um pouquinho, até a junta diaconal vai descansar mais. O que junta diaconal não é? Não é uma ponte para o presbiterato. Na Bíblia não existe ninguém que foi diácono, depois passou a ser presbítero, e a gente fica pensando, vamos voltar primeiro para ele, é um trainee, vamos botar ele como trainee de diácono, para depois ele ser presbítero. Nem todo presbítero é bom diácono, nem todo diácono vai ser um bom presbítero. Não vai. São ofícios diferentes, dons diferentes, lugares diferentes. Junta diaconal é para ajudar a resolver problema. Amém? Junta diaconal é a área de serviço. Presbiterato é a área que mexe com a administração e disciplina da igreja, da qual Deus vai cobrar desses homens. Cada disciplina feita e cada disciplina não feita. O conselho da igreja se você pode enumerar o que é na igreja, o que numa casa, o conselho da igreja é a caixa de esgoto da casa. Tudo de ruim cai ali. E a gente tem que resolver. E temos que ter sabedoria, temos que estar com o coração bom, orando, para que a gente tenha a medida certa, para tratar, para ver aquilo que não presta mesmo, e extirpar, e cortar, e fazer a cirurgia do câncer, tirar o câncer da pessoa e salvar a pessoa no nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas às vezes morre, não tem jeito. Todo lugar que faz cirurgia, tem os que vivem, os que voltam e os que vão. Acho que deu para dar um remedinho bom, não deu? Sobre o oficialato e sobre nessa manhã. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus, que você possa, você que é homem dessa igreja, entender que nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, de sabedoria e de uma boa reputação. Nós estamos necessitando de homens na igreja para poder trabalhar nesse ofício da igreja. Em todos eles. Todos eles é de alto risco, a gente se torna alvo. Todo líder, ele se torna alvo.
primeiro do diabo, primeiro lugar. Porque tudo que o diabo, o inimigo das nossas almas quer, é que o nosso ministério não vá para frente, que ele se anule, que ele pare. Você só tem o título, mas não tem um legado. É a primeira coisa que o diabo vai fazer. E ele põe isso no coração das pessoas, e muitos acham que é pensamento dele, e começa a ferver, a envolver, e no rádio corredor a semear no meio do povo. Isso é ruim. Nós precisamos parar com isso. E agora eu falo aqui dessa igreja, nós precisamos parar com isso nessa igreja. Eu vou começar a dar direção na palavra, para evitar nos corredores ficar falando, o pastor falou, eu estou falando aqui mesmo. Nós vamos parar de rádio corredor no nome de Jesus. Ela sempre existiu porque o dono da rádio é o diabo, e ela sempre vai continuar existindo até Jesus voltar, quando Deus definitivamente destruir ele. Até lá. Mas, por favor, trabalhe a favor de Deus, não na rádio que dá problema, entendeu? Seja funcionário de Jesus, seja funcionário do diabo, não. Vamos cercar essas coisas. Toda vez que alguém vem falar comigo, pastor, eu preciso contar alguma coisa para o senhor. Eu falei, é sua? Não, é de uma outra pessoa. Eu falei, você vai denunciar no conselho? Não, é só para o senhor saber. Eu falei, não me conta. Eu não quero saber. Então já estou dando um recado de púlpito. Não me conta. Se não é para resolver problema, meu ouvido não é rádio corredor. Não é para ficar só recebendo coisas. Eu recebo para tratar, no nome de Jesus. Amém? O ouvido dos presbíteros deveria ser assim também, e dos diáconos também. Os oficiais da igreja recebem para tratar. Se não for para tratar, no nome de Jesus. Eu me lembro da segunda igreja que eu trabalhei. Quando eu tinha acabado de pregar um sermão, tinha um diácono e um presbítero lá no fundo, assim, na porta. E o presbítero falou assim, ô pastor, faz favor, gritou. A igreja ainda estava meio cheia, tinha um povo saindo, e ele estava segurando o ombro do diácono. Aí eu fui, ainda o diácono começou a amarelar, vermelhar, roxear, e eu pensei assim, é para orar para um irmão que está passando mal, né, que está desfigurado. Quando chegou perto dele, o presbítero falou assim, aí pastor, aí fulano, fala para o pastor o que você tinha que falar dele aí, fala com ele aí agora. O diácono estava falando de mim. O diácono deu um espírito de gagueira. Não, isso aqui que é assim, E aí a conversa desenrolou. Falei, irmão, você tem liberdade de falar comigo quantas vezes você quiser, quando você não discordar. Mas não faz isso com o meu presbítero, não, porque se entrasse no coração dele, ele ia falar com os outros presbíteros, e você poderia antecipar a minha saída dessa igreja, e Deus ia te cobrar muito caro, inclusive na sua família. Porque tem uma coisa que Deus não brinca, é de ser Deus. E o diabo também não brinca de ser diabo, não. Quem brinca de ser crente é só nós. O diabo não brinca de ser diabo e Deus não brinca de ser Deus. E a conversa terminou ali. É assim que o oficial tem que ser. Nós não temos que sair levando problema e multiplicando. Nós temos que resolver problemas no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos molda, que arranca tudo aquilo que está errado em nós. Que o Senhor continue nos espremendo no nome de Jesus, porque queremos ser santos, porque o Senhor é santo. Queremos chegar à perfeição, porque o Senhor é perfeito. E esse é o caminho da santificação, até o teu filho voltar. Temos que estar lutando com isso, através disso e por isso, para que a tua igreja cresça com saúde. E quando surgirem os problemas, que possamos estar aptos e prontos a resolver os problemas e não multiplicar os problemas. Dirige todo o resto deste dia das nossas vidas e continue falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém.